saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Também saúdo aqui o nosso presidente, nesta noite, pastor Leandro, pastora Ana, Deus os abençoe em nome de Jesus. Também coordenador Juviano, né? E a irmã Andréia, que Deus os abençoe. Também bom Carlos, a irmã Vanice, que nos estender esse convite. E estamos felizes e alegres. Também o Nemuel, Deus abençoe o pastor Nemuel, em nome de Jesus. E toda a igreja de Jesus nessa noite, amém? Glória a Jesus. Vamos dar início nesta noite. Fiz uma apostila, mas foi em cima do laço, então acabamos não conseguindo passar para os irmãos. Mas vamos acompanhar a Bíblia. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 2 e verso de número 26. 1 Samuel, capítulo de número 2 e verso de número 26. Glória a Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Eu vou falar e os irmãos repetem nessa noite para ficar gravado no nosso coração. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como com o Senhor, como também para com os homens. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Estamos felizes e alegres por poder estar aqui nesta noite. Trago aqui o abraço do pastor Ezequiel, pastora Carmen, ao pastor Leandro, a pastora Ana, também o pastor Argemiro, né, o Nemuel, e aos irmãos que aqui estão, Carlos, Juvenildo, nesta noite. O pastor Ezequiel mandou um abração aqui, né, e dia 30 ele está aí, né? Essa é bênção de Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós criamos um tema dizendo: pais e filhos vivendo o chamado. Os dias em que nós vivemos muitos propósitos, vivemos muitas coisas na nossa vida. Vivemos chamado de um patrão, vivemos chamado de uma história, vivemos o chamado de um legado, vivemos o chamado de muitas coisas. Mas o que Satanás tem tentado fazer é que o chamado do Todo-Poderoso, o Pai Celestial, seja apagado e tirado da vida dos jovens, dos pais, sem saber muitas vezes qual é o motivo, qual é a ajuda, qual é a liderança que nós devemos tomar para com os nossos filhos, para com os nossos pais e para com a geração e o tempo em que nós vivemos. Satanás, ele tem tentado roubar de várias formas, jeitos e maneiras aquilo que o Senhor deu de mais precioso para nós, que é a herança, a família. A família são projetos de Deus, são valores de Deus, que não começa nos dias em que simplesmente nós formamos uma família. A família é projeto de Deus desde Gênesis, desde o início de tudo. A Bíblia diz que lá no início de todas as coisas, o Espírito do Senhor já se movia sobre as águas. Isso indona o nosso coração, trazendo para conosco que família sem presença de Deus é uma família contaminada, é uma família que não tem direção, é uma família que não tem domínio, é uma família que não tem regras, é uma família que não chega ao destino necessário para que seja exercido a profissão qual o Senhor nos colocou em nossas vidas. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus,
acontece com Samuel, como no capítulo 2, verso 26, e Samuel ia crescendo, Samuel ia vivendo experiências com Deus, projetos com Deus, por causa do quê? De uma família que cabalizou a sua vida, a chegar ao ponto que Deus determinara para as suas vidas. Entenda que o projeto de Deus, ele não é simplesmente uma história pequena, ele não é simplesmente um casamento de um homem com uma mulher, não. O projeto de Deus é muito mais do que nós imaginamos, é um conceito de vida, é uma prioridade em Cristo e no projeto que Ele nos delegou. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 6 e versículo de número 1, ele nos endona a capacidade de nos colocar no lugar de os pais e dos filhos. Ele nos traz menção, naquele momento ali nos falando, nos trazendo, aqui, capítulo 6 e verso 1, vós filhos sejam obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. O que o Senhor está explanando para nós aqui? Cada um tem o seu devido lugar na família. A família tem pai, a família tem mãe, a família tem filhos. E cada um no seu propósito. Quando nós olhamos para Ana, lá em 1 Samuel, nós vimos Ana em um propósito, em uma delegação sobre a sua vida, um projeto enfático sobre ela, trazendo, ela fazia como obediência, mas obediência com honra. Uma obediência somente ela é pequena, uma obediência somente ela é momentânea, uma obediência somente ela é crua. Mas quando se obedece com honra, são prioridades e valores de Deus. E eu coloquei uma ênfase aqui sobre pais e filhos vivendo. O chamado refere-se à maneira como as famílias cristãs podem viver de acordo com a vontade de Deus, buscando um relacionamento saudável e harmonioso entre pais e filhos. Isso envolve compreender os papéis de cada um para com o próximo. Envolve compreender os papéis de cada um, a importância da obediência e da honra. E como a fé pode guiar as gerações familiares. Obedecer sem honra é algo que muitas vezes, deixa eu fazer um exemplo aqui. Obedecer somente é o pastor Leandro pedir para mim pregar em uma congregação. Eu vou nessa congregação, mas quando eu chego lá eu digo, chega alguém para mim e diz, se você veio pregar, você já pregou em tal lugar, mas você veio pregar aqui de novo. E aí eu digo assim, pois é, rapaz, entenda que o pastor me manda para lá, me manda para cá, é só eu que vou, é só eu que faço, é só eu que lidero, é só eu que faço isso, aquilo, aquele outro. Isso é obediência. Você vai pregar da mesma forma, vai fazer do mesmo jeito, vai retornar e lhe entregar o que aconteceu, mas sem honra. Liderar, entender que a obediência com honra é um privilégio, é ir realizar o propósito. E quando alguém enfatiza sobre algo, você dizer não. Falar como Jeremias, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Sanbalate e Tobias, eles tentam frisar sobre ele em cima dos muros, fechando as fendas, já tinha fechado todas, faltava só as portas. Mas ele honrava a Deus com primícia. E Deus nos colocou para adorar, para privar, para obedecer, mas obedecer com honra. Obedecer é a ação de cumprir ordens, leis, mandamentos e regras estabelecidas por uma autoridade. O filho para com o pai, a esposa para com o marido,
O filho, o pai também, porque todos têm um pai, no mesmo propósito que foi delegado e trazido para com ele. A honra, princípios que levam alguém a ter uma conduta virtuosa e moral, é a ação que faz com que alguém seja respeitado com dignidade, honradez, integridade e retidão. Esse é o propósito. O propósito é obedecer, mas com honra. E quando nós olhamos para a vida de Ana, a delegação sobre Ana, ela era estéria, era vista como uma maldição, a cultura do tempo antigo. Se você não tivesse filhos, era lhe trazido como se fosse maldita. Mas ela não delegava sobre ela somente o projeto que Deus tinha explanado sobre a sua vida, sobre ter somente um filho, não. Mas ela entendia que precisava obedecer e também honrar o seu marido. Ela chorava, ela clamava, ela impedia, ela orava, e todas as vezes que ela subia até o templo, ela pedia ao Senhor: dai-me filho, Senhor, porque eu preciso honrar o meu esposo, eu preciso honrar a minha família, eu preciso, Senhor. E a obediência que lhe trazia era que todos os anos, mesmo que não se cumpria a vitória e o legado sobre a sua vida, permanecia na mesma forma. Todos os anos, Ana chegava com seu esposo e ela ia até o templo, e ela chorava, e ela pedia, e ela clamava, e ela falava. Ela orava fervorosamente a Deus, buscando um filho da sua forma, da sua maneira, mas com prioridades, delegando aquilo que o Senhor tinha colocado. Ela olhava para todos. Penina tinha filhos, mas ela pensava: como um homem que é o meu esposo, vindo de uma geração, vindo de um tempo de pais férteis, de famílias férteis, de projetos férteis, e eu, fundada sobre ele, para projetar, para dar, para entregar, sou seca, vazia, infértil. Então ela trazia para a sua vida, e ela delegava sobre ela, dizendo: eu preciso entregar filhos, eu preciso gerar. No tempo em que nós vivemos, nos dias de hoje, nós não queremos mais gerar. Nós ficamos extasiados no tempo em que nós vivemos, e na geração em que estamos vivendo. Do jeito que está bom, do jeito que está indo está belo. Não preciso forcejar, não preciso me dedicar, não preciso gerar, mas o Senhor quer que nós gere. Entenda que o meio do projeto não é o fim do deserto, o meio do deserto não é o fim do projeto, mas entenda que mesmo até no meio do deserto, Deus vai fazer você gerar diante da presença do Todo-Poderoso. Em todos os projetos que Deus nos lança e nos dá vitória, entendamos que nós somos férteis, mesmo que as coisas de repente, irmão Carlos, não vão de bem a melhor, mas de mal muitas vezes a pior. Mas não é o fato que o Senhor quer, porque o Senhor entrega para nós algo e nós precisamos gerar. Não foi assim com os talentos? Era entregues para um 5, para outro 2 e para outro 1. De repente que tinha 5 não gerava muito tempo, mas quando foi lhe dado em suas mãos, ele começou a gerar. De repente do que tinha 2, da mesma forma, mas o que tinha 1, ele olhou para aquilo, aqueles ganharam mais e eu ganhei tão pouco, eu não posso gerar. Entenda que o fator de ter mais ou ter menos não importa. Importa que o Senhor te entregou algo para você gerar na sua vida. O Senhor te entregou uma família, o Senhor te entregou filhos, o Senhor te entregou um esposo, te entregou alguém para que você gere sobre ele. E nós achamos que gerar é somente dar vida naquele momento e acabou. Não, gerar é cuidar desde a meninice, desde bebê, desde criança. Todas as mães que estão aqui, pais, sabem disso que eu estou falando. Eu também tenho 3 filhos lindos, maravilhosos que Deus me deu, e o nosso sangue não é compatível.
A minha esposa tomou 3 hemoglobina humana e só poderia tomar uma em 10 anos. Ela tomou 4 em 10 anos. Mas ela gerou. E nós trabalhamos para que isso acontecesse. No primeiro tempo veio o Maicon, o primogênito. Ele veio de uma forma muito difícil para ela gerar ele, para ela conseguir ganhar ele. Mas acontece, Deus os dá. No segundo ponto veio o Matias para a minha conversão. Eu estava afastado, estava no mundo, mas o Senhor me trouxe através do Matias. E quando nós olhamos aquela translúcida, né? As irmãs sabem qual que é. Consegue ver por dentro, né? Da criança ali. E eles viram que não tinha os órgãos, tinha o pulmão e o coração. Mas nós, como eu conhecia a palavra desde pequeno, como eu entendia que minha mãe tinha gerado, muitas vezes na madrugada eu chegava, mas Juvenal, eu chegava de madrugada e a minha mãe, eu tinha que abrir a porta, e ela já ficava na porta orando, e batia a porta nos seus pés para ver que eu tinha chegado, eu tinha que pular muitas vezes por cima das suas pernas. Ela estava me gerando naquele tempo. Entenda que o gerar, o filho, gerar um projeto, gerar uma família, é algo muito mais sublime do que nós imaginamos. Eu escutava quando estava chegando nos degraus em Parobé ali, pastor Leandro conhece, na Planalto, ali na subida do morro. Eu chegava nas escadas e eu ouvia minha mãe clamando e dizendo: não deixe que Satanás, Senhor, leve o meu projeto, o meu filho. Eu sei do que tu tem para com a vida dele. Sabe, isso é gerar. Eu lembro que uma vez um familiar nosso chegou em um certo tempo e disse para o meu pai e minha mãe, chegou para ele e colocou-lhe sentado numa cadeira. E eu era um pouco difícil mesmo, mas eu era jovem. Ele chegou para eles e profetizou, e eu entendo que Satanás profetiza também para famílias. E se você deixar do jeito que está, vai acontecer sobre a tua casa. Mas se você levantar a tua mão e dizer: em nome do Senhor dos Exércitos, não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele chegou para mim, para o meu pai e para minha mãe e disse assim: o teu filho, você não vai ver mais ele, você vai ver ele no fundo de uma cela, ou ele vai parar no inferno. Esse é o único projeto para o teu filho. A minha mãe e meu pai ficaram calados e não disseram nada. A minha mãe se levanta do lugar onde está e vai até o banheiro, irmão Carlos, e ela dobra os joelhos no vaso, ela agarra aquele vaso, ela disse, e ela gritou com a alma dela e disse assim, porque Ana também, ela clamava dessa forma, ela orava gritando em voz baixa. A minha mãe naquele momento ela disse: ela diz assim, ó, tudo que foi falado, Senhor, eu repreendo, e eu projeto a vida do meu filho, o que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Ele vai ser pregador da tua palavra, ele vai cantar hino de louvor na tua casa, os seus filhos vão crescer na demonstração do teu evangelho. Ela falou isso, profetizou sobre a minha vida. Entenda que o poder que eu e você temos de profetizar sobre a nossa casa, entenda que nós temos poder de profetizar. Não foi Jeremias? Jeremias capítulo número 1 e verso 5 diz: eu vos escolhi desde o ventre da sua mãe, antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu te separei para ser profeta às nações. Qualquer profeta, se ele é profeta, ele profetiza, ele começa a profetizar. E ele começa a profetizar. Então nesta noite, eu não sei como é que está o teu lar, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que está a tua vida, os teus projetos, eu não sei como é que está lá no teu trabalho, mas eu sei que se você profetizar, coisas vão começar a acontecer por causa da tua profecia. Depois da obediência com honra, é que vem a provisão.
Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer? Olha que ele escreve lá em 1 Samuel 15, 22, quando Saul vai para a guerra. E ele volta, e o Senhor manda que ele matem todos, que ele acabe com todos os reis, os príncipes, e tudo que tem. Saul, ele diz: não, isso aqui é para holocausto, isso aqui é para sacrifício. Entenda que toda obediência precisa ter honra. E quando ele chega, e no capítulo 1 Samuel 15, 22, diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto? Holocausto é queima por completa, é onde era queimado tudo, não ficava nada. E em sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Por que gordura de carneiro? Porque a gordura do carneiro era uma primícia para o holocausto e para o sacrifício. Era demais. Se você for estudar sobre a gordura de carneiro, um tanto que você possa consumir, ela é rica em ômega 3. E o Senhor sabe o que é bom, e o que é agradável, e o que é aprazível. Aquela tua entrega que você entrega ao Senhor, aquele sacrifício que você denomina ao Senhor, tudo isso tem chegado ao coração de Deus como primazia. E o Senhor entende, Ele compreende. Mas Ana sofria com a humilhação, ela sofria com a humilhação e a provocação de Penina, que gerava. E entenda que nem todos que geram, honram. Quem gera com uma conduta, quem gera com um objetivo, ele gera para alegria, ele gera para honra, ele gera para que projetos sejam fundados. Mas todo aquele que gera para um tempo, que gera para um momento, é uma geração falida. Somente filhos, somente uma liderança, somente um tempo, não é como primazia. Gerar com honra é quando nós enfatizemos aquele cuidado de abraçar a todos que nós geramos, cuidamos, ensinamos, para que não caia no caminho. Entenda que gerar tem algo assim, fundamental. Gerar não é simplesmente como muitos fazem, de ter filhos e abandonam seus filhos e nunca mais chegam perto. Vão para longe e deixam seus filhos de perto. Mas gerar com primazia e honra é estabelecer virtudes, é estabelecer projetos, é dar o que é novo, é dar o que é santo, é dar o que é prioridade. E Ana orava fervorosamente cada vez que subia. E ela clamava, e ela orava, e ela se lançava ao chão. A sua oração era fervorosa e silenciosa, apenas com seus lábios se moviam. Lá em 1 Samuel 1, 10 e 12, ela clamava com a alma. E quantas vezes, meus queridos, quantas vezes nós clamamos desta forma? Clamamos com a alma, não sai nos lábios, não sai o grito, não sai o pulo, não sai o gesto, mas a nossa alma clama por ajuda. Nós clamamos com a alma, e aquele momento que nós temos para clamar, quantas vezes nós fizemos isso silenciosamente para que ninguém ouça? Muitas batalhas e guerras nós entramos e guerreamos. Entramos em batalhas, guerras, de todas as formas, não é verdade? Tanto no ministério, como também na casa, como também para com os filhos, como também no relacionamento, em tudo. Mas nós entendemos que muitas vezes
A nossa esposa não precisa ouvir o que nós clamamos. O nosso esposo não precisa ouvir aquilo que nós clamamos. Nossos filhos não precisam ouvir. Mas quando nós gritamos em silêncio, o Senhor ouve a minha e a tua oração. Porque nem tudo os nossos filhos conseguem suportar. Nem tudo a nossa esposa consegue suportar. Nem tudo de repente o esposo consegue suportar. Mas quando nós gritamos dentro de nós com retidão ao Senhor, dizendo: Senhor, tu pode mudar essa situação da nossa vida, não tem batalha que seja perdida. Não tem o que não seja imperado sobre essa posição. É cara no pó, vida com Deus e sentimento com Ele. Ana fazia desta forma. Lá em Marcos capítulo 11, 24 diz: mas quando oramos, o céu se move em nosso favor. Diz assim: portanto eu digo, tudo que pedires em oração, creiam que já receberam, assim sucederá. Pois não há oração que não seja ouvida. Lá no deserto, quando estamos no deserto, Deus ouve a nossa oração. Na madrugada, quando nós estamos clamando, o Senhor ouve a nossa oração. No trabalho, quando muitas vezes nós estamos em silêncio trabalhando, o Senhor ouve a minha e a tua oração, e Ele tem resposta para a tua vida, Ele tem resposta para você, Ele tem resposta. Pode passar o tempo que passar, o Senhor tem resposta para a minha e para a tua vida. Ana, ela se subjugava de subir ao templo todos os dias, de todos os anos. E quando ela chegava, ela orava, fazia tudo que os outros faziam. Ela fazia aquilo que Penina fazia, ela fazia aquilo que as outras mulheres faziam. Elas clamavam como as outras mulheres clamavam. E de repente, lá naquele tempo, de repente tinha alguma mulher que clamou e recebeu a vitória, recebeu a cura, recebeu o projeto. Mas Ana olhava e dizia: quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar o meu tempo? Quando vai chegar esse propósito? Mas ela não parava de subir até o templo, orar ao Senhor. E eu vejo que mesmo que as coisas estejam difíceis, nós precisamos subir até o templo do Senhor para falar com Ele. São dias difíceis, mas precisa subir. São dias difíceis, mas precisa se mover. São dias difíceis, mas precisa se colocar para que nós possa gerar diante da presença de Deus. Porque queremos gerar, queremos ser vitoriosos, queremos ser ouvidos, queremos ser enxergados. Mas para que Deus nos enxergue, nós precisamos pagar algo. Nós precisamos ter uma entrega de verdade. Ana não deixa de subir até o templo. E ela rasga o seu coração. E ela clama. E ela grita. E ela fala dentro dela, dizendo até que o sacerdote chega até ali e diz para ela: o que fazes, mulher? Está embriagada. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vimos que o seu esposo, o seu marido, o provedor, que nós vamos falar agora, ele é o provedor da sua família, o provedor dos seus filhos, o provedor do alimento, o provedor das situações, o provedor de tudo. Mas Ana não deixava de pedir: Senhor, eu quero honrar o meu esposo com um filho. Quando o sacerdote, ele aclama aquele momento, e ele diz para ela: tu estás embriagada. E ela diz: não, Senhor, a minha alma está abatida. A minha alma
está clamosa, a minha alma está sedenta, a minha alma. Ana não tinha fome. Quando ele diz para ela: coma, se alimente, não sou eu melhor do que muitos filhos, do que até 10 filhos? Mas Ana, ela continua a chorar, ela continua a pedir. E esse é um movimento que nós conseguimos entender o porquê que Ana foi ouvida, porquê que Ana, ela foi alcançada, o porquê que Ana chegou a receber a sua vitória e o projeto que Deus tinha na sua vida, porque ela não deixou de clamar. Não foi assim Ismael? Ismael não estava no meio do deserto, a sua mãe não tinha corrido 100 metros dele, a um tiro de lança, um tiro de flecha, não tinha corrido esperando com que a morte viesse até o seu filho, mas o menino começa a fazer o quê? Ele começa a chorar. Eu fico pensando, imaginando que ele lembra do Deus do pai dele, mesmo que ele não tinha intimidade com o seu Deus, mesmo que ele não tinha algo, mas ele começa a clamar, ele começa a pedir, ele começa a chorar, ele começa a gritar, porque ninguém quer morrer espiritualmente, ninguém quer passar dessa. Se chegar para alguém: você, posso te levar hoje? Não, hoje não. Hoje eu tenho algumas coisas, eu tenho minha família ainda, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho alguns projetos. Ismael não era diferente. Ele pensava: eu tenho algo. O meu pai, ele disse para mim que eu seria grande, que ele projetava, ele profetizava sobre a minha vida. Ele dizia que eu ia ser alguém como ele, que eu ia falar do amor de Jesus. E esse é o ponto de nós imperar sobre os nossos filhos, irmão Juvenal. Esse é o ponto de nós imperar sobre a nossa família, demonstrando que eles precisam ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus. O Michael e o Matias são meus 2 primeiros filhos. E eles, ainda muito pequenos, eles foram batizados com o Espírito Santo. E foi lindo aquele momento. Mas depois de um certo tempo, parece que eles começaram a se enrijecer um pouco mais. Eu sei que chega um tempo, da juventude, que eles começam a olhar para o lado. Chega um tempo da juventude que eles querem usar uma calça diferente, que eles chegam num culto e os coleguinhas deles foram na igreja junto com eles, então eles não dão glória naquele dia. Eles podem até sentir a presença, mas se contém naquele momento, não é verdade? E eles começaram, parece que, se enrijecer. E eu falava para eles, dizia: porque nós somos provedores, precisamos prover também. O Espírito Santo, ele é aclamado, ele tem que ser pedido. O Espírito Santo, se ele é esquecido, acontece com o povo de Israel. A presença de Deus foi largada lá em Abinadab e ficou lá por 30 e poucos anos, esquecida. Mas quando chega na casa de Obed-edom, Obed-edom coloca na sala, não coloca com o cartinho do fundo. O que precisamos nos dias em que nós vivemos é colocar a presença de Deus no centro da nossa casa, no centro da nossa família. No tempo antigo tínhamos cultos domésticos, fazíamos cultos com nossos filhos, cantávamos hino de louvor, trazíamos uma palavra, um ensinamento. Eles eram avivados, entendiam o propósito. O tempo foi mudando, nós achamos que nós precisamos mudar também. O Senhor, ele não muda. Satanás sim forja uma espada nova todos os dias para matar, para ferir, para derrubar os pais e os filhos. Mas o Senhor tem o que é antigo, mas se renova cada dia na minha e na tua vida. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós olhamos, se eu não me engano, lá em 2 Crônica, se eu não me engano, 21 e 15. Ele peleja, ele já está velho.
A Bíblia diz que ele peleja tanto, ele guerreia tanto, ele luta tanto, que ele cansa. Ele cansa. Sempre vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos cansar. Sempre vai chegar um momento na nossa vida onde vamos dizer, chega, eu não aguento mais. Para Ana foi bem de repente dessa forma. Chegando ali, ela pensando, se humilhando, gritando dentro dela, dizendo, eu preciso de algo para vivenciar o projeto que Deus tem para a minha vida. De hoje eu não saio daqui sem a minha vitória. Davi cansou. E quando Davi cansa, Isbi-Benob, o último gigante, que Davi vai contra ele, tinha forjado uma espada para ir contra Davi. Quando Davi cansa, Isbi-Benob prepara a espada para matar Davi. Mas quando ele prepara a espada, intenta o seu coração para matar Davi, chega Asaf, o sobrinho de Davi. Ele fere o gigante, mata. E entenda que até mesmo na tua canseira, Deus vai alcançar projetos que Ele tem para alcançar para com a tua vida. Até mesmo na tua canseira, até mesmo na tua dificuldade, até mesmo nos teus desertos, Deus também vai projetar quando você está cansado para te dar vitória. Nós não vamos estar todos os dias bem, todos os dias felizes, todos os dias sendo super pais. Não, vai ter um dia. E eu vinha orando, eu vinha falando com Deus, parece que os meninos não. Eu vinha falando com Deus, e aí eu fui ministrar numa geral de jovens ali, está aqui. E quando nós estávamos deslocando, eu coloquei um hino. E parece que algo entrou dentro do carro. Eu comecei a sentir um fogo dentro de mim, pastor Leandro. Eu comecei a sentir uma presença, as lágrimas começaram a cair no meu rosto. E o meu menino, nada contra, irmãos, e eu não proíbo também. Ele gosta de jogar futebol e ele queria jogar numa escolinha e tudo mais. E eu dizia para ele, filho, o pai sabe que você gosta, mas eu sei do projeto que Deus tem para você. Isso não é para ti. O pai não está te trancando, mas Deus vai falar contigo. E nós estávamos deslocando, as lágrimas começaram a cair no meu rosto. E estava tudo escuro, já estava noite. E eles não conseguiam ver. Mas daqui a pouco meu filho, no banco de trás, o mais velho, começa a falar em línguas estranhas. Naquele momento. Aí quando eu penso que o que aconteceu, porque ele começou a soluçar chorando e enrolando a língua, eu disse assim, o que está acontecendo? Aí eu coloco a mão sobre a cabeça dele e ele começa a saltar no banco de trás. Mas quando eu olho para o lado, irmão Juvenil, o meu filho também do lado do meio, Matias, também começa a falar em língua estranha, e Deus toma nós naquele movimento. Entenda que até Deus ouve a tua oração. Não importa o que está passando, não importa a luta que você está enfrentando, o projeto que Deus tem é com a tua família. Satanás não vai frustrar os sonhos que Deus projetou para a tua casa. Vai acontecer esse projeto, vai acontecer o que Deus planejou para a tua casa. Ana não tinha fome, que havia angústia em seu coração, e toda pessoa angustiada tem psicológico complexo. Complexo de inferioridade. Porque só eu não gero, porque só eu não dou, porque só eu não faço, porque só eu não vivo experiências com Deus, porque só comigo que não acontece. Caracterizando uma sensação de aperto no peito, ansiedade, medo, desespero. Pode ser desencadeada por diversos fatores, como perdas, incertezas ou conflito internos, e pode afetar tanto o bem-estar emocional quanto o físico. Ana passava tudo isso, mas não deixava de subir ao templo. Não deixava de querer ter intimidade.
estava na luta, estava na prova, estava na dificuldade, mas não deixava de chegar até Deus. Não chegava de ir até o Senhor. Não, ela priorizava. Precisa. O meu esposo vai mesmo com vergonha que eu tenho de não ser fértil, mas eu vou até o templo. Deus quer ver até onde nós chegamos com a nossa vida diante dele. Deixa eu passar aqui. Gênesis capítulo 1. Esse é o movimento, este é o ponto de Ana. Da guerra de uma mãe que precisava gerar, que precisava entregar, que precisava honrar o seu esposo. E ela entendia que precisava honrar o seu esposo. Gênesis capítulo 1, e verso de número 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso ele fala, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos. Tem muitos que regram isso, dizendo, não, é imagem de Deus. Não, não, não. A Trindade divina estava depositada naquele instante, Pai, Filho e Espírito Santo. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então o homem é provisão. Ana, obediente e queria honrar ao seu esposo. Mas agora Eucana, ele era provisão. A provisão e autoridade está sobre o homem, pois o próprio Deus impôs sobre ele esta autoridade. Não foi alguém que delegou sobre ele, foi o próprio Deus que delegou sobre o homem a autoridade de prover. Ele foi colocado. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre tudo. Então nós homens somos provedores. Só que não é provedor só de alimento, não é provisão só de caráter, não é só provisão de ser machão, não é só provisão de dar algo para o filho. Não. É quando nós olhamos o que a nossa amada necessita e nós precisamos prover para ela. Não me entendam mal, irmãs, mas a mulher é a parte mais frágil. E não porque elas não são fortes, porque olha, eu duvido que um homem ganharia um filho. Não seria fácil, né? Mas elas são muito fortes, mas são sensíveis. Porque foram tiradas do ladinho da costela aqui. Tem uma parte muito delicada e sensível. Não é verdade? Mas mulheres fortes. Provisão. Por isso Eucana subia ao templo todos os anos para adorar e sacrificar. Pois o papel do homem no chamado de Deus é exercer a profissão da provisão. Ação de prover, abastecer com o necessário abastecimento e prover conforme a necessidade, porque é responsável. A nossa responsabilidade, os nossos conceitos não são válidos mais quando temos uma família. Nós precisamos ter provisão. Ah, minha esposa está um pouco abalada. Dá flores, dá um chocolate. Ah, o meu filho, ele está um pouco difícil, conversa com ele. Nós homens parece que é um pouco mais difícil conversar, não é verdade? Nós gostamos mais de impor as coisas do que conversar, né? Gostamos mais de dizer o que tem que falar. Ó, tem que ser desse jeito, daquele jeito, faz daquele outro jeito, tá? Não, nós temos que aprender a conversar. Ser provedor é entender o filho. É como nós vemos lá em Efésios 6:1. Cada um tem o seu denominal, cada um tem o seu ponto, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua visão. Aí temos um filho que tem o mesmo gênero que o nosso.
E nós gostamos de ser desse jeito, daquele outro jeito. E aí o nosso filho é da mesma forma. Pegou o nosso caráter, a nossa essência. E aí ele também quer ser da mesma forma. E nós criticamos por isso. Nós apontamos por isso. Não é verdade? E nós não entendemos. Não se colocamos no nosso papel de pais. Mas quando nós se colocamos, nós intentamos e sabemos que Deus é prioridade. Eucana foi um homem do Antigo Testamento, marido de Ana e Penina, pai do profeta Samuel, e ele era levita, vivia na região montanhosa de Efraim, em Ramá. E embora a Bíblia não detalhe muito sobre a vida de Eucana, ele conhecido com a sua relação com Ana, né? E com a sua esposa infértil. Ele era conhecido por todos que passavam, por todos que viam, por todos que viviam, pois o nome, ele era de Efraim, da tribo de Efraim. Efraim significa dupla fertilidade, né? Ou frutífero. Aí como você me diz que um homem que tem dupla fertilidade, ele tem dupla fertilidade, ele é fértil, tem alguém que é infértil a seu lado? Mas Eucana, ele entende que ele é provedor. E quando ele entende que é provedor, ele vai ao sacrifício, ele vai sacrificar. E quando ele vai sacrificar, ele dá uma porção e sacrifica por Penina. Ele pega uma porção e sacrifica pelos filhos de Penina, mas a porção maior ele sacrifica por Ana, porque ele é provisão, e a provisão precisa ser dada na altura para ser vivenciada. Não adianta nós entregar somente alguma coisinha, não adianta nós entregar somente um ponto, não adianta nós entregar somente alguma coisa. Não, Deus quer o melhor que nós entregue para Ele, e Ele entendia que precisava entregar a melhor parte por Ana, sacrificar o maior, sacrificar o melhor, sacrificar a prioridade, porque ele era frutífero. E entenda, se ele era dupla fertilidade, ele também frutificava na sua casa, mas ele frutificava também na rua, ele frutificava também lá porque ele era levita, e levita ele entregava, ele trabalhava na obra. Então todo ano que ele subia ao templo, ele também fazia exercício, a provisão. Ele não era só provedor para a sua casa, mas ele era provedor na obra do Senhor. Ele não era só provedor dentro do seu lar, mas ele era provedor dentro da casa do Senhor. Trabalhava na sua casa, mas trabalhava na obra do Senhor. Ele trabalhava em posições com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos, mas ele se dedicava à obra do Senhor da mesma forma. Ele era duplamente fértil. Ele exercia a profissão de Efraim, ele exercia a profissão de ser frutífero. E como nós queremos frutificar muitas vezes na nossa casa, mas não frutificamos dentro da casa do Senhor. Nós frutificamos muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas deixamos de frutificar dentro da nossa casa. Qual o teor disso? Qual a responsabilidade nesse ponto, irmão Maico? É nós entender que os olhos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Ele nos observa em oculto, e Ele vê tudo o que está acontecendo na minha e na tua vida. Como você tem honrado o Senhor, como você tem se dedicado na tua casa, mas também na obra do Senhor. Como você tem entregado também na tua casa, mas também na obra do Senhor, ou na obra do Senhor e também na tua casa. O primeiro trabalho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um pai cheios do Espírito Santo, o ministério primeiro é a sua casa, primeiro é a sua família. Ah, mas está tão difícil, irmão Maico. Meu filho está nas drogas, meu filho está nisso, a minha filha não quer mais saber disso, não quer saber daquilo, não quer saber da igreja. Você é o provedor da tua casa, você é o provedor da tua família. Deus te entregou uma joia preciosa para você trabalhar. Deus entregou algo lindo para que você
faça. Ele era levita, então ele guardava o templo. Ele podia ser guardião do templo, ele podia ser o guarda do templo, né? Ele podia estar lá na frente, cuidando dos carros, cuidando das coisas, os camelos. Também ele transportava os utensílios da casa do Senhor. Ele que organizava também, levita faz isso. Ele era músico no templo também. Hoje, nos dias que nós vivemos, nós falamos em levita e todo mundo acha que é só cantar na igreja, que é só louvar, né? Nós falamos, o levita lá fulano de tal, mas vem uma só no domingo e ainda só vem, quer cantar, se não cantar já não vem mais nos dias dos cultos de terça-feira, nenhum todo culto, não é verdade? Nós estamos vivendo tudo isso mais ou menos nas mesmas cidades, dos mesmos jeitos. Mas levita não é só isso, levita é ficar na porta do Senhor, levita é participar a casa do Senhor com a Santa Ceia. Levita também é cantar, também é tocar, também entregar o melhor para Deus. E ele entendia, o Cana entendia isso, porque ele subia ao templo para fazer isso. Ele era duplamente fértil. Então a sua esposa olhava para ele e dizia, ele é fértil, Senhor, ele é duplamente fértil, mas eu sou infértil. Eu não tenho para dar, eu não tenho para organizar, e eu preciso entregar, porque alguém que é fértil tem ao lado alguém infértil. Eucana também sacrificava, demonstrando a Deus e dizendo, Senhor, eu sou fértil, eu quero que a minha esposa seja fértil. É um modo de viver. Agora, como nós vamos ser férteis e deixar que a nossa casa seja infértil? Como é que você, que é fértil na obra do Senhor, vai deixar com que os seus filhos sejam inférteis? Porque nós temos dado lugar para muitas coisas hoje em dia, não é verdade? Nós temos abrido nossa casa, entregado o telefone para a criança, nós temos deixado a rede social aberta, nós temos feito de tudo, temos negligenciado em alguns pontos, nós temos desfeito algumas coisas, temos tirado a provisão e a provisão que Deus tem colocado na nossa vida, e nós temos exercido aos nossos filhos. Para quê? Para que eles fiquem quietos, para que eles não incomodem, para que eles não se machucam, para que eles não fiquem quietinhos aí. Aí você entrega o telefone, você coloca um negócio no YouTube, você bota um filme para ele olhar e deixa ele de canto, e Satanás vai corrompendo, vai tirando, vai deserçando, vai desprovendo, e aí você não gera mais, já não acontece mais nada, já não sente mais a presença, e começa a dizer, que culpa? A culpa é do pastor, a culpa é dos obreiros, a culpa é dos cantores que não cantam mais com fidelidade, a culpa é dos líderes, do líder da família lá, a culpa é dos líderes jovens, a culpa é dos dirigentes da congregação, a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano, mas a culpa está em nós. Nós precisamos melhorar, nós precisamos trazer os nossos filhos e mostrar a decência da misericórdia de Deus. Ele é duplamente fértil. Eucana, ele não para de adorar a Deus, ele não para de servir, ele não para de ser levita. Ele não para de ser levita porque a sua mulher não é fértil. Eu não quero mais, irmão Carlos, eu não vou mais fazer parte, não vou mais ficar na porta, eu não vou mais, porque lá na minha casa eu não vivo. Eu não vivo as providências, eu não vivo os projetos, eu não vivo as vitórias, eu não vivo as coisas que eu deveria viver. Vou parar de viver isso. Deus não olhou mais para mim, Deus não olha mais para mim. Começamos a botar culpa em tantas coisas. Mas Deus só está nos dando um tempo para nós prover e gerar projetos de família, projetos excepcionais diante da presença de Deus. Você não vai, levanta a tua mão, eu quero profetizar para a tua vida, eu quero profetizar para você, você não vai gerar o que é comum, não, você vai gerar o que é grande diante da presença do Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer você gerar. Eles acharam,
Ana, no seu coração era só um filho. Ana, no seu coração era só servir o seu esposo. Ana, no seu coração era só ele honrar o seu marido. Honra no seu coração é só para que Penina parasse de incomodar ela, de colocar o dedo na cara dela e dizer que ela estava em pecado, que ela era isso, que ela era aquilo, que era aquele outro. Estava esperando isso, mas o Senhor estava olhando e dizendo: eu não quero só gerar um momento, eu não quero só gerar um filho, eu quero gerar um projeto na tua vida. Eu quero gerar uma provisão extensiva. Eu quero projetar um juiz, um sacerdote. Eu quero projetar alguém segundo o meu coração. Eu quero gerar alguém que seja capaz. Eu quero gerar alguém. É isso quando Deus olha para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. Nós olhamos e olhamos para o nosso filho, mas é tão pequeno. Mas a nossa esposa, não sei. Mas o meu marido, eu queria que fosse melhor. Mas a minha esposa, e Deus está olhando para você e está vendo um projeto lindo na tua vida. De repente você tem olhado para o lado e tem visto pessoas, mas Deus tem visto gerar, Deus tem visto projetos, Deus tem visto coisas extraordinárias na tua família, que você de repente não tem visto. De repente você não tem contemplado, não tem dado importância. Mas Deus está olhando e dizendo: é projeto meu, não é teu projeto. Porque quando Ana está lá, ela diz assim: Senhor, se eu gerar, não vai ser meu. Aquilo que nós geramos, quando o Senhor está no centro, não é nosso. Quando Ana gera, ela está dizendo: Senhor, é teu, vai ser entregue a ti. E eles desmamavam mais ou menos com 3 anos. Então Samuel foi entregue com quantos anos? 3 anos. Samuel era pequeno. Quem é que larga um filho com 3 anos? Mas Ana entendeu que aquilo não era dela. Quando você entender que o projeto não é teu, mas é dele, Deus vai começar a fazer acontecer na tua vida. Quando você entender que o projeto não é teu, mas é dele, as coisas vão começar a ter direção. Quando você entender que o projeto não é teu, mas é dele, você vai começar a vivenciar momentos novos, momentos diferentes, momentos vitoriosos, porque não é teu, é dele. E aí o que ele gerava, o que ele expôs, o que ele colocava. Se coloque em pé nessa noite. Eu quero ser obediente. Meu pastor me ensinou a ser obediente ao horário. O que ele projetava, o que ele entregava. Eu vou deixar as qualidades de Eucana para amanhã, e os filhos para amanhã. Mas o que ele gerava adoração, ele gerava sacrificar, ele gerava consolar, ele gerava persistência. Ana gerou, Ana entregou, Ana viveu a experiência de entregar aquilo que o Senhor tinha determinado sobre a sua vida. Entenda que aquilo, teu filho é herança, tua esposa que está do teu lado é herança do Senhor. Entenda que você é o provedor, então ela é tua herança, os teus filhos são herança. Se coloque como provedor e diga: Satanás, você não vai colocar a mão na minha casa, você não vai colocar a mão na minha família, você não vai tascar o dedo na minha casa, porque eu sou provedor dessa casa, eu sou provedor dessa família, eu sou provedor dessa esposa, eu sou provedor desse filho. E Satanás não vai desmoralizar e nem fazer infértil a minha casa. Seja provedor. Ore comigo nessa noite, feche os teus olhos, pegue na mão da tua esposa e abrace ela, converse com ela.
Ore com ela aí nesta noite. Senhor, Satanás, de repente, Senhor, tentou de várias formas, Senhor Jesus querido, destruir, separar, dividir com doença, Senhor. Pai amado, dividir, Senhor Jesus querido, com alguns pontos, Pai amado, para tentar afastar, Senhor, de alguma forma, Senhor. Mas sobre a tua mão e sobre o teu projeto, e sobre o teu cuidado, e sobre a tua provisão, Senhor, nós temos homens aqui que provê, nós temos homens aqui, Pai amado, que se colocam, nós temos homens aqui, Senhor Jesus querido, que geram, mulheres que geram, Senhor, e que a partir de hoje vão ter frutos, vão ter consciência, vão ter momentos, Senhor Jesus querido, de colocar a sua vida. Eu te peço, Senhor, quebra as barreiras, Senhor, e eu estou ministrando aqui nesta noite, Pai amado, numa igreja, Senhor Jesus querido, Pai amado, que o Senhor manifestou um anjo, Senhor, ou o Senhor próprio veio sobre esta igreja. Então eu sei que é uma igreja que gera, é uma igreja que prove, é uma igreja, Senhor Jesus querido, que vai gerar nesse tempo, que vai gerar nessa história, que vai gerar nesta organização, que vai gerar nessa geração, Pai, e vamos ser vitoriosos, porque quem nos escolheu não foi homens, porque quem nos escolheu não foi pessoas, porque quem nos escolheu não foi, Senhor Jesus querido, uma delegação, não, mas quem nos escolheu foi o Senhor. Quem nos escolheu foi o Senhor. Senhor Jesus querido, mande agora um anjo lá na casa dessas famílias que aqui estão, Senhor Jesus querido. Quebra as barreiras, Senhor, arrebenta as correntes, corta os agrilhões, Senhor, quebra os laços, Senhor, corta a lança, Senhor, e realiza, Pai amado, projetos e virtudes para com estas famílias, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.